Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial fazendo o eixo de manivela. Nós fizemos na aula passada o contrapeso. Agora nós vamos desenhar os 3 eixos que compõem o eixo de manivela. Vamos começar aqui com os eixos. Eu tenho aqui o PDF, conforme estamos usando. Eu tenho o desenho dos eixos. Lembrando, este PDF está aqui na descrição do canal, é só você baixar. Eu vou começar fazendo um eixo. Esses 2 eixos são iguais, só muda o comprimento. Então eu vou fazer um, depois salvar como e mudar o outro. E este eu vou fazer o novo. Então vamos começar por esse daqui. Vamos aumentar um pouco aqui. Então eu tenho aqui um diâmetro maior de 50, um de 35 e um de 40. Vamos fazer, vamos lá para o Solid. Vamos fechar aqui. Vou começar um desenho novo. Vou pegar peça, dar um clique e dar um clique OK. Vou pegar aqui esboço, dar um clique em esboço. Vou dar um clique no plano frontal, pegar círculo, ir na origem, desenhar o círculo e colocar dimensão. Então vamos ver no PDF, 50, vamos voltar lá. Então dimensão aqui, dar um clique, 50, Enter. Vou fechar o meu rascunho, meu esboço. Vou pegar aqui recurso, ressalto base extrudado. O comprimento aqui é 5, vamos confirmar, 5. Vamos voltar lá. Então vou entrar com a medida aqui, 5, Enter. E confirmar. Vou desenhar o outro corpo aqui, então esboço novamente, clicar em esboço e vou clicar nesta face. Vou pegar círculo, vou clicar aqui, sair, fechar círculo, dimensionar, aqui é 35, vamos confirmar no PDF, 35 e 29 de extrusão, vamos voltar lá. Então aqui dá um clique, 35, Enter. Fechar a dimensão, fechar o meu esboço, confirmar aqui. Ir em recurso, ressalto base extrudado, ele já pegou o corpo, aqui é 29, vamos entrar com 29, Enter, e terminar aqui o comando, confirmar. Então está feito o corpo. Vamos fazer o outro corpo do outro lado. Vou vir aqui esboço novamente, dar um clique em esboço e clicar nesta face. Vou vir aqui em esboço, clicar com o botão direito e colocar a vista normal à tela do Solid. Vou desenhar o círculo. Fechar círculo, vamos ver a dimensão. Então é 40 por 156. Vamos voltar lá. Então dimensão, aqui é 40 de diâmetro. Enter, fechar dimensão e fechar o esboço. Vou pegar aqui recursos, dar um clique, ressalto base extrudado, ele já pegou lá. Vou clicar aqui em vista e vou clicar isométrico. A dimensão aqui é 156, vamos confirmar 156. Vamos voltar lá. Então vou mudar a dimensão aqui para 156, Enter. E confirmar aqui a extrusão. Vou aqui clicar em ajustar. Vou salvar aqui. Vou procurar a minha pasta, motor radial. E vou salvar aqui. Eixo do virabrequim. Traseiro. Traseiro ou maior, o que for melhor para você colocar. Vou colocar traseiro, salvar. E vou fazer o chanfro. Então vou vir aqui em Fillet, dar um clique, pegar chanfro. A dimensão é 1, Enter. Vamos confirmar aqui no PDF. Então é 1 por 45, todos os cantos. Vamos voltar lá. Então parâmetro do chanfro, vamos clicar aqui nos cantos. Esse daqui, esse outro e esse outro.
e confirmar aqui. Vamos salvar novamente. Então está feito um eixo. Agora eu vou fazer o outro eixo, que é o menor. Então só muda o tamanho aqui, o comprimento. Ó. As dimensões são todas iguais. Então eu vou voltar para o Solid. Eu vou vir aqui em Arquivo. Vou salvar como. Então ele já está direcionado para a pasta. Eu vou colocar aqui tirar o traseiro. Só eixo do virabrequim. E salvar. Eu vou fechar aqui. E vou abrir novamente o desenho. Então está aqui, ó, eixo do virabrequim. Vou abrir. E vou mudar as dimensões aqui. Então essa dimensão vai mudar e essa daqui também. Vamos ver no PDF. Então o corpo da frente, o corpo de 40 na frente, por 66. Vamos lá. Eu não vou mudar simplesmente os diâmetros, vou fazer os novos comprimentos. Então vamos vir aqui no primeiro ressalto, o esboço, clicar aqui. Aqui é 40. Enter. Confirmar aqui. Terminar o esboço. Vamos ver o comprimento. Então é 66. Vamos voltar lá. Então o ressalto aqui, vou clicar aqui, editar recurso. E aqui é 66. Enter. E clicar aqui confirmar. Agora vou mudar esse outro corpo. Aqui é 35 e vamos depois ver o comprimento. Então clicar aqui em recurso, clicar em esboço, botão direito aqui, editar. Então vamos virar aqui é 35. Enter. Confirmar. Vamos apertar Ctrl 7, jogar na tela o isométrico. Vamos ver a dimensão do comprimento, é 29. Vamos voltar lá. Então essa extrusão vai ser 29. Enter. E fechar aqui e salvar. Então está feito 2 eixos do virabrequim. Vou fazer agora o pino do virabrequim, que é o pino das bielas. Então a dimensão está aqui no PDF. Eu tenho um corpo de 70 por 46 e 2 corpos de 35 por 29. Então vamos lá para o Solid. Vou começar um desenho novo. Clicar em peça. OK. Vou vir em esboço, dar um clique. Clicar em esboço novamente. Clicar no plano frontal. Pegar círculo. Desenhar círculo aqui. Dimensionar. Pegar dimensão. Dar um clique. Vamos ver o PDF 46 por 70. Então aqui é 46. Enter. Fechar dimensão. Fechar o esboço. Vou vir em recurso. Ressalto base extrudado. Aqui é 70. Vamos confirmar para não fazer errado. Então o comprimento aqui é 70. No lugar de cego, eu vou dar um clique e vou escolher plano médio, então vai ser metade para cada lado, e confirmar. Agora eu vou fazer o outro corpo aqui nesta face, então esboço, esboço novamente, dar um clique nesta face. Vou pegar círculo, vou clicar aqui no início, sair com o círculo e desenhar. Então não vou nem virar aqui com o botão direito normal, vou fazer direto do jeito que está aqui, eu consigo fazer tranquilamente. Então, dimensionar. Aqui é 35. Enter. Fechar dimensão. Fechar o esboço, já acabou. Clicar em recurso. Ressalto base extrudado. Ele já pegou o corpo. Aqui é 29 o comprimento. Vou entrar com 29. Enter. E confirmar. Vou clicar Ctrl 7, apertar Ctrl 7, jogar na tela. E vou fazer aqui um espelho. Então vou pegar aqui espelhar. Vamos tirar aqui, ele já pegou. A última opção que eu fiz, ele já pegou. Então só falta o plano ou a face que vai ser o espelho, onde eu vou colocar o espelho. Então cliquei aqui, espelhar face, e vou clicar na árvore. E vou escolher aqui o plano frontal. Então ele joga para lá o corpo. Vou confirmar aqui.
e vou salvar novamente. Então vou alterar aqui para o nome que está aqui no PDF. Pino do virabrequim. Então, pino do virabrequim. Salvar. Eu estou fazendo aqui tudo em português, mas também tem aqui o inglês, o nome em inglês do motor radial, Radial Engine, né? Só escolher aí qual que você quiser. É bom praticar o inglês. Eu vou voltar aqui, eu vou fazer agora o chanfro. Então vou pegar aqui Fillet, dar um clique na setinha, chanfro. É 1 milímetro, vou entrar com a dimensão aqui, Enter, e vou selecionar aqui os parâmetros do chanfro, então os cantos. Então esse e esse daqui. E vou confirmar. Note que eu fiz o chanfro depois do espelho. Poderia ter feito 2 chanfros aqui e fazer o espelho no chanfro. Mas não é muito recomendável não. É melhor fazer o chanfro e o fillet por último de tudo. Que ele pode começar a dar problema no espelho. Na hora que você vai reconstruir, mudar alguma coisa, no conjunto vai dar alguns problemas. Então faça primeiro o espelho dos corpos, depois os fillets, os raios, essas coisas você faz depois do espelho. Vamos salvar aqui novamente. Está feito o pino. Agora nós vamos fazer a montagem. Vou fazer agora a montagem do virabrequim. Vamos aqui em novo, dar um clique. Vou clicar em montagem e OK. Então aqui eu não tenho nenhuma peça aqui colocada. Se eu tivesse peça aberta aqui na janela, ele já mostraria aqui para mim. Então vou clicar aqui em procurar. E vou vir aqui e mudar aqui para ícones grandes, para ver o desenho, ver a peça. Então seleciono aqui ícones grandes, ou médio, depende do jeito que você preferir. Vamos ficar no ícones grandes. Eu vou pegar aqui o contrapeso do virabrequim, vai ser a minha primeira peça que eu vou colocar, abrir, e vou clicar aqui, no lugar na tela. Vou girar aqui para o isométrico. A primeira peça que eu coloco, ele já coloca aqui um Fzinho aqui pequeno, ó, que ele está fixo. A peça está presa na tela, não consigo mexer com ela. Então sempre a primeira peça da montagem, ela vem fixa. Eu posso vir aqui e clicar com o botão direito e selecionar flutuar. Então sumiu o F. Então agora a peça ficou solta na tela. Ok? Então vamos dar aqui desfazer, desfazer. E vamos colocar a peça novamente. Então vamos aqui inserir componente. Vou clicar em procurar e vou pegar novamente o contrapeso. Só para ilustrar. Então está aqui. Coloquei. Ficou fixo. Vou mudar aqui Ctrl 7. Apertar Ctrl, apertar o 7. Se eu passar aqui no plano do Solid, eu vou notar aqui que o plano frontal está longe da peça. Então vamos vir aqui na árvore da peça. Então tem os planos da peça. Vamos subir aqui um pouco. E tem o plano do SolidWorks. Então o plano do desenho aqui da tela que eu estou. E cada peça tem os seus planos. Isso é normal, básico. Então eu vou tirar o F e vou ajustar este meio plano aqui. O frontal. Vou ajustar com o frontal do Solid. Então vou tirar aqui o fixo. Deixar flutuar. Vou posicionar aqui, clicar em posicionar, vai mudar a janela. Então eu vou clicar aqui na árvore. Eu tenho aqui, está expandido, né, cada peça. Então eu vou clicar aqui no plano que eu quero posicionar. E vou clicar aqui no plano do SolidWorks. Então está aparecendo aqui do lado, ó, seleção de posicionamento. Então vou clicar aqui. Então ele pegou os dois planos. Os dois planos e apareceu essa barrinha de ferramentas para auxiliar no posicionamento. Vamos apertar Ctrl aqui, trazer para cá. Então aqui eu posso inverter o sentido, posso voltar. Então vou confirmar, deixar assim e confirmar. Então ele posicionou em um plano. Como eu mexi na peça, ó, ela está movendo, ela está posicionada só num plano, só no frontal aqui. Então vou posicionar os outros 3 planos. Então posição de novo. Vou clicar aqui
no superior, dar um clique da peça e vou clicar aqui no superior da árvore do Solid e confirmar aqui. Vou posicionar novamente, falta mais uma restrição, posicionar, vou clicar aqui no direito e vou clicar no direito aqui da árvore do Solid e confirmar aqui. Então a peça está restringida. Eu posso vir aqui e clicar com o botão direito e fixar. Do jeito que ela está restringida com 3 eixos, eu não precisaria fixar, mas eu vou fixar, porque fica a primeira peça, fica um Fzinho lá. Vou salvar até o momento. Vou colocar outra peça desta aqui, de outro contrapeso, para fazer a montagem do lado. Então vou inserir componente, dar um clique. Vou procurar. Vou vir aqui nas minhas peças, na minha pasta. Cuidado para não pegar o conjunto, senão você vai pôr o conjunto novamente. Eu vou clicar aqui em contrapeso e abrir. Então ele vem na tela aqui, do mesmo jeito que veio a outra. Vou clicar aqui do lado. Vou puxar com o Ctrl aqui, apertando o rolete do meio do mouse, girar. Então eu preciso alinhar esta face com esta face, com a distância de 70, de acordo com o que está no PDF. Então vou posicionar. Eu sempre vou clicar na peça que eu estou colocando aqui no momento. Então essa peça está fixa, eu vou clicar nesta peça. Vou clicar nesta face e vou clicar nesta face. Então ele alinhou as duas. Eu vou vir aqui, coincidente, e vou entrar com dimensão. Então vou entrar com uma distância. Pode ser nessa caixinha aqui ou aqui. Então vou habilitar aqui e vou entrar aqui com 70. Enter. Vou inverter aqui para ver o que acontece. Então ele girou, só que foi para lá para trás. Então vou vir aqui do lado, ó. E vou inverter o posicionamento aqui. Girou novamente, não é isso que eu quero. Vou inverter a dimensão. Vou clicar aqui, foi para lá. Vou inverter de novo aqui. Agora ficou na posição que eu quero. Então eu fico aqui selecionando o que eu quero aqui do lado, nessas caixinhas, até colocar na posição que eu quero. Então vou vir aqui, dar um clique, clicar aqui. Então ele está alinhado essas duas faces com distância de 70. Vou confirmar. Vou apertar Ctrl e 7. Agora eu vou alinhar os planos da peça com outra peça. Então vou posicionar. Ele já abre a árvore. Agora eu tenho duas peças no conjunto. Então vou clicar nesta peça que eu estou posicionando. Vou pegar aqui plano superior, dar um clique. Vai vir aqui na caixa de seleção. Vou vir aqui na origem aqui do SolidWorks. Vou clicar aqui no plano superior. Então ele alinhou já e vou confirmar. Falta mais uma restrição. Vou posicionar novamente. Vou vir aqui na última peça. Plano direito, dar um clique. Vou vir aqui em cima. Plano direito aqui. Poderia pegar também o plano direito desta peça. Pode ser. Mas o melhor é pegar aqui na árvore principal, aqui no conjunto. Então plano direito aqui. E confirmar. Então tem duas peças, já estão posicionadas, estão fixas. Vou salvar. Agora eu vou colocar os eixos. Então vamos lá, inserir componente. Vou procurar. Vou pegar este pino do virabrequim. Abrir. Então veio aqui. Agora eu não vou pegar plano, eu vou pegar superfície, vou pegar face. Então aproximar aqui, posicionar. Vou clicar nesta face. Vou virar aqui. Vou clicar aqui nesta face. Então posicionou lá, vou confirmar. Agora eu vou clicar posicionar, vou clicar nesta face e vou clicar na face aqui do contrapeso e confirmar. Vou apertar Ctrl 7 e salvar. Vou inserir o eixo aqui da frente, vou inserir componentes, vou procurar, dar um clique e vou pegar este eixo. Abrir. Então veio para cá. Agora eu vou colocar posição. Clicar em posição. Vou clicar na face, nesta face. Virar aqui, clicar nesta face do contrapeso. Então ele alinhou face com face. Então aqui as opções que eu tenho do que eu estou fazendo, o posicionamento que eu estou fazendo e o que eu selecionei.
e confirmar aqui. Vou posicionar de novo. Então vou clicar em posicionar, vou clicar nesta face, vou clicar nesta face. Opção aqui concêntrico está selecionado, poderia selecionar outra se quisesse. Aqui está disponível aqui e vou confirmar. Vou colocar outro eixo lá, puxar Ctrl para cá. Vou inserir componente, dar um clique, vou procurar e vou pegar este eixo aqui e abrir. Vou clicar na tela, depositar o eixo e vou fazer a restrição, posicionar. Então esta face, virar aqui com esta face. Já posicionou aqui, já alinhou o eixo, vou confirmar. Vou posicionar de novo, então esta face com a face aqui do furo e confirmar, está concêntrico. Vou apertar Ctrl 7. Então o eixo aqui ele está girando, ó. Falta uma restrição aqui de um eixo. Eu não preciso fazer isso no momento, vou deixar aí. Conforme eu precisar eu vou fazendo na montagem. Vamos reconstruir e salvar. Então está pronto aqui o nosso eixo de manivela. Faltam os parafusos. Vamos salvar aqui até o momento. Vou colocar agora o parafuso. Vou vir aqui neste ícone do livrinho aqui, biblioteca de projeto. Vou dar um clique. Vou dar um clique no toolbox. Se o toolbox não aparecer aqui embaixo, as opções aqui de padrões, ele vai pedir para adicionar, é só clicar em adicionar e vai aparecer essas pastas. Então vou vir aqui, procurar aqui DIN, dar um clique, dar 2 cliques em parafuso, vou procurar aqui parafuso Allen de pressão, dar 2 cliques e vou clicar nesse parafuso aqui, 913. Vou clicar, segurar e arrastar para a tela. Então aqui ele veio aqui, ó, M8. Talvez venha um tamanho diferente, é só clicar aqui e selecionar o tamanho que você quer. Vou clicar aqui M8. Vou vir aqui do lado, nesta aba da janela aqui do lado, configurar o componente e vou mudar o comprimento aqui, vou colocar 20. E vou confirmar, ok. Eu posso colocar outro parafuso aqui do lado. Vou deixar só um, vou dar ESC aqui. Vou posicionar esse parafuso. Então vou puxar aqui com Ctrl. Então eu vou esconder esta peça temporária, vou ocultar, vou clicar aqui com o botão direito e clicar neste olho aqui que está com traço nele. Então vou dar um clique aqui, ele vai esconder a minha peça temporariamente. Então vou vir aqui em posicionar, vou clicar nesta face do parafuso, vou voltar aqui e vou clicar aqui nesta face. E vou escolher a opção tangente que está aqui, confirmar. Então ele colocou o parafuso tangente lá. Agora eu vou trazer a peça de volta. Então vou vir aqui, está aqui na árvore aqui, ó, está escondida aqui, está branco. Vou clicar nela, vou clicar aqui no olho para voltar. Então voltou. Agora eu vou pegar aqui o parafuso, posicionar, dar um clique, clicar no corpo do parafuso e clicar aqui neste furo. E vai ser concêntrico. Clicar aqui. Então ele colocou o parafuso lá dentro. Vamos dar uma olhada aqui. Está lá, ó. Vou esconder novamente a peça, vou ocultar, clicar no olho. Então o parafuso está aqui, ó. Só que ele ficou para dentro do eixo. Então vou vir aqui em posicionamento, dar um clique. Então o último posicionamento que eu fiz está aqui, ó, os 2 últimos. Eu posso vir aqui em posicionamento, posso vir aqui no parafuso, escolher posicionamento só do parafuso. Então fica melhor aqui para trabalhar aqui. Então vou clicar aqui em concêntrico, botão direito, clicar aqui em editar o recurso. E vou inverter a posição aqui. E vou confirmar. Vamos ver o que aconteceu, ele foi lá para o outro lado. Vamos de novo aqui, vamos editar a tangência, editar aqui, e vamos inverter a tangência. Agora ele foi para a posição que a gente deseja, confirmar. Então está ali, o parafuso está ali. Vou aproveitar que a peça está escondida aqui e vou colocar o outro parafuso. Então vou fechar aqui, vou vir aqui do lado na árvore,
vou apertar Ctrl, clicar no parafuso aqui que a gente acabou de colocar, clicar nele e arrastar para a tela. Então é uma maneira de eu pegar a peça novamente. Eu cliquei aqui segurando Ctrl e arrastei para a tela. Pode ser com qualquer peça. Posso pegar novamente lá, não tem problema. Então vou puxar para cá, dar um clique aqui. Vou vir aqui em posicionar, vou clicar aqui nesta face do parafuso, vou clicar na face do eixo e confirmar aqui tangente. Vou virar para cá. Agora eu preciso da peça novamente, vou dar um clique aqui e clicar no exibir componente. Vou clicar no vazio para tirar a seleção do componente, vou aproximar aqui, posicionar, vou clicar no corpo do parafuso e vou clicar no furo. Então ele já foi ali na posição e está na posição correta já. E vou confirmar. Vamos ver se ficou na posição correta. Vou clicar aqui e ocultar a peça. Então está ali, ó, deste lado. Vou clicar na peça e vou clicar no olho. Exibir componente. Faltam os outros dois desse lado aqui. Vamos puxar para cá. Eu vou esconder a peça, ocultar aqui. Vou clicar no parafuso aqui do lado, clicar, puxar para cá. E vou repetir o processo aqui. Clicar no vazio, tirar a seleção, posicionar, clicar nesta face, clicar nesta face. Então ele ficou ali. Eu vou inverter a posição. Ficou para frente. Vou confirmar. Vou fazer a mesma coisa no outro eixo aqui embaixo. Então vou apertar Ctrl, segurar, clicar no parafuso, arrastar para a tela. Solta tudo. Vou vir aqui. Vou clicar posicionar, clicar nesta face. Clicar nesta face. E confirmar tangente. Vamos vir aqui. Puxar aqui para cá. Agora eu vou trazer o contrapeso de volta. Então vou clicar aqui exibir componente. Um parafuso ficou lá dentro. Tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue clicar e arrastar para o lado. Conseguimos. Então vou clicar aqui, posicionar. Vou clicar neste corpo do parafuso e clicar no furo. Ele está longe, a tangência está longe. Vamos confirmar aqui. Eu vou clicar neste outro parafuso. Posicionar primeiro, clicar no parafuso, clicar aqui neste furo. E confirmar. Este ficou certo. Vou salvar. Vamos esconder a peça aqui. Clicar no olho. Então este parafuso está longe. Ó. Vamos clicar nele aqui, ele vai acender aqui na tela, ficar destacado. Vou dar um clique aqui, vou vir no posicionamento do parafuso. Só tem uma tangência, ó. Ele não pegou a tangência lá. Vamos fazer novamente. Posicionar. Vou clicar na face do parafuso. E vou clicar no corpo da face do eixo. Então ele foi lá para a posição. Confirmar. Salvar até o momento. Agora eu vou fazer o padrão circular aqui. De componentes. Então vou vir aqui no parafuso aqui. Pegar padrão de circular aqui, dar um clique. Padrão circular. Clicar neste parafuso e clicar neste outro. É os componentes que eu vou fazer. E o parâmetro, onde que vai girar? Vou clicar aqui. Clicar nessa superfície. Quanto que eu quero? São 3 parafusos. Enter. Que ângulo? Vamos mudar o ângulo aqui. Então vou alterar o ângulo aqui para 90. Enter. E vou inverter o sentido. E confirmar aqui. Então está aqui 3 parafusos colocados. Ele perdeu a seleção desse parafuso aqui. Vamos voltar lá. Clicar aqui, editar. Vou clicar aqui em componente e vou clicar neste outro parafuso. Pronto, já jogou para lá. Confirmar aqui. E salvar. Vou fazer a mesma coisa neste parafuso aqui. Então vou lá em padrão circular. Dar um clique. Vou selecionar aqui o componente, este. Eu não estou vendo aqui, vou pegar aqui dentro. Eu consigo pegar aqui, dar um clique.
Então peguei os dois parafusos, vou clicar aqui em parâmetro, em torno do que ele vai girar, então em volta deste eixo. Vou mudar aqui para 90, Enter, e vou colocar aqui 3 parafusos. Então ele já fez lá, ó. É só inverter o sentido. Então foi para baixo, ficou os 3, vou fechar aqui, vou apertar Ctrl 7, vou salvar e vou trazer esta peça de volta. Clicar no olho aqui, exibir componente. Vou salvar aqui, vou reconstruir. Então está feito aqui o nosso eixo de manivela, o eixo de girabrequim. Se você gostou deste tutorial, dê o seu like, dê a sua joinha. Curta o meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Obrigado, um abraço, até o próximo.